pessoal, sejam bem-vindos ao Mais o GabiCast. Primeiramente eu quero agradecer porque a cada semana a gente vê mais apoio, cada semana a gente tem visto, né, o quanto isso tem influenciado a vida de pessoas. E assim, uma coisa que eu quero falar para você que está aqui, ou que vai compartilhar esse podcast para alguém, curta o nosso canal, ative o sininho, porque você vai ser notificado, né, de cada coisa que começa a entrar no canal. Vem muita coisa boa por aí. Mas aí você pode estar vendo o nosso podcast e eu quero te dizer o propósito desse GabiCast, né? O propósito do nosso GabiCast são trazer aquelas vozes muitas vezes desconhecidas, os nossos heróis anônimos, as nossas heroínas anônimas, que têm feito muita diferença, que têm uma história de vida e que se propuseram a fazer muitas vezes da sua história de vida uma missão para ajudar outras pessoas. Então, assim, muitas vezes você vai ver as pessoas que nós olhamos, né, que nós anunciamos no nosso GabiCast, você fala assim, mas eu não conheço fulano, mas da onde que fulana vem? Porque a nossa expectativa, tudo que a mídia faz com a gente é o quê? É a gente querer jogar logo no podcast pessoas que são famosas, pessoas que têm milhões de likes na mídia, mas essas pessoas você já conhece, você já acompanha. Sabe o que eu quero trazer aqui? Você que está aí do outro lado. Você também que tem uma história para contar, você que tem um desafio que venceu, ou você que ainda está vencendo um desafio, mas quer compartilhar isso, quer mostrar como é o seu lado de vida, o que você pode fazer. E é isso que a gente quer aqui no GabiCast. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Sabe por quê? Porque você pode me ajudar a dar voz a essas pessoas que aqui, muitas vezes na cidade, no estado, no Brasil, são pessoas totalmente desconhecidas, mas que lá nos bastidores elas têm feito muito mais do que às vezes muita gente que está aí bombando na influência e que alcança porque investe, alcança porque é uma figura bonita, porque é uma figura que aparece, mas quem a gente está trazendo aqui não. São vozes que nós escolhemos dar um lugar para que a voz dela seja proclamada, levada e possa de alguma forma fazer diferença na sua vida. Então, a cada semana aqui, nós estamos trazendo esses temas. E hoje, eu tenho aqui uma convidada muito especial. Primeiro porque ela já caminha comigo, né? Mas ela, junto com seu esposo, junto com uma equipe, tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E eu deixo aqui agora, né, junto do GabiCast, deixo a palavra para que ela possa se apresentar e dizer quem ela é. Eu sou Simone, louvo a Deus por essa oportunidade e principalmente pela oportunidade da gente, junto com o seu Júlio, ali no Monte da Paz, poder restaurar vidas, poder em todo tempo estar ajudando e verdadeiramente mostrar que o amor, ele realiza o milagre. Ele realiza o milagre através daquelas pessoas que todos dizem que não vale a pena. Mas quando você ama e quando você se põe à disposição, a cada dia a gente observa e a gente tem totalmente concreto que verdadeiramente vale a pena a gente dar chance a essas pessoas. E além disso, a gente saber que Deus, quando a gente deixa com que nós venhamos sempre ser movidos pela nuvem, pela provisão de Deus, Ele a cada instante, Ele nos abençoa em todas as circunstâncias da nossa vida. E tenho o meu esposo maravilhoso, Alex, que está sempre do meu lado, sempre abraçando todas as minhas loucuras, né? Sempre abraçando tudo que eu sempre desejo. Ele sempre está comigo e eu louvo a Deus a cada instante por tudo que Ele tem nos proporcionado. Inclusive, Alex está aqui nos bastidores com a gente, tirando foto. Tira bastante foto, Alex, porque hoje você é nosso assessor, né? Hoje você é nosso assessor de foto aqui, porque a gente depois vai botar nos nossos bastidores, né? Mas assim, a Simone e o Alex, hoje, junto com o seu Júlio, eles cuidam de um projeto muito lindo na cidade. Se você teve a oportunidade de assistir ao Hélio Carracena essa semana, eles estiveram lá também, contando testemunho. Mas, antes da gente chegar aqui, nesse momento da gente falar um pouquinho sobre essa dificuldade dos vícios, né? Porque hoje a Simone e o Alex, eles estão dedicados, né, a cuidar de pessoas que passam por problemas de vícios. Vícios de álcool, vícios de droga, moradores de rua. Essa tem sido a missão deles lá no Monte da Paz. Mas houve uma caminhada para que a Simone, né,
se envolvesse junto com seu marido nesse projeto. Não foi do nada, né? Não foi assim, acordei e vou cuidar disso. Até porque a gente que está lá, a gente vê que é um trabalho muito de formiguinha, muito deles entenderem também, de a cada dia acreditarem, até mais as pessoas que chegam lá. Mas eu queria que você resumisse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho assim da sua história, né? Porque a Simone também, ela tem a vida dela, ela tem os negócios dela junto com o marido. Ela não é uma pessoa que tem tempo, pelo contrário. Se a gente for contar, né, Simone? Você não teria tempo para fazer esse tipo de trabalho. De forma alguma. Né? Então, conta um pouquinho da história de vocês. Hoje, assim, como é que é o negócio de vocês, o que vocês fazem, como vocês chegaram a entender que vocês precisavam se dedicar a isso. Porque vocês têm várias áreas, né, onde vocês atuam e atuam bem. Mas conta um pouquinho aí da tua história. Bom, nós somos dono de uma panificação, uma padaria, e no momento que a gente, na realidade, foi de herança, né, que foi passado para mim, pela minha mãe, e meu pai é um testemunho assim que a gente tem muito forte. Antes da pandemia, o Senhor colocou no nosso coração que era para a gente parar de vender bebidas alcoólicas e cigarro, e foi um momento muito exclusivo, muito ímpar assim, na nossa vida, onde nós decidimos, depois que a gente passou a ser realmente proprietário, porque nós apenas prestava serviço para o meu pai, né? E então, a partir daquele momento ali, a gente mudou todo aquele quadro, quando a gente começou a ser proprietário mesmo. E ali a gente começou a observar o quanto é bom a gente ser fiel ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Porque foi um pouco antes da pandemia que a gente se posicionou e o Senhor nos honrou, porque a gente não houve necessidade de dispensar nenhum funcionário, e ali o Senhor supriu todas as nossas necessidades. E diante de tudo isso, a gente sempre teve como um parceiro no Monte da Paz, contribuindo com pães, com leite, e o seu Júlio sempre convidando para que a gente viesse ser mais participativo, mais ativo no Monte da Paz. E diante disso daí, a gente deu aquele estalo o ano passado, né? Começamos a se envolver, a visitar. E aí o seu Júlio também recebeu uma herança, disse que desejava ir para o Espírito Santo e infelizmente ele não poderia continuar com a casa de apoio ali. E foi onde a gente falou, seu Paulo, se o senhor conversar com o seu Júlio, se ele achar, né, viável, por favor, vamos continuar, não vamos deixar isso acabar. Já faz mais de 17 anos que o seu Júlio está nessa caminhada. E aí Deus nos proporcionou. E é algo muito interessante que sempre teve no meu coração essa vontade, né, de mexer com essas pessoas. Desde a minha adolescência, no discipulado, eu sempre falo com os meninos que eu sempre tive muita oportunidade. Querendo ou não, sempre tinha essas pessoas ao meu lado, de dar discipulado para adolescentes, onde os adolescentes traziam as latas de cola que... Tia, por favor, fica que eu não quero mais cheirar, eu não quero mais viver isso, eu quero um novo para mim. Então, não é de hoje que isso acontece dentro da nossa cidade, não é de agora, é de muitos anos que já vem acontecendo e, infelizmente, o que nós deixamos assim muito vago é de não dar o verdadeiro amor, o verdadeiro carinho para os nossos sobrinhos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Dê atenção, né? Que é aquilo que a gente observa lá com os meninos, com a Hernani, com a Claudinha, e eu sempre falo com todo o pessoal que deseja visitar o Monte da Paz, eu sempre falo, não só seja um mantenedor, um parceiro, vá, dê um abraço, porque eles necessitam de tato, eles necessitam de realmente um abraço. E quando você dá um abraço, quando você olha assim, tete a tete, você vê o semblante totalmente diferente daquelas pessoas. E você vê o quanto é bom, não só por você dar, que na realidade foi o que a gente compartilhou até na segunda-feira com a Elisa. Elisa achou que ia dar e na realidade ela foi e recebeu muito, porque é maravilhoso a gente transbordar a cada dia. Não, e assim, a gente, né, eu já tive a oportunidade de conseguir estar lá e ver, né, como funciona projeto, como eles estão lá. E hoje vocês estão com quantas pessoas na casa? 16. 16 pessoas. 16 pessoas. São 16 pessoas, são 16 vidas, para cada uma história de vida, para cada
um tratamento diferente, né? Porque, queridos, a Simone e o Alex, eles não têm uma formação psicológica, né? Eles não têm uma formação onde muitas vezes a gente... Claro que eles têm um acompanhamento, né, psiquiátrico, isso é necessário também. Mas a fórmula que vocês têm usado lá no projeto para cuidar dessas vidas é o amor. É o que eu tenho visto lá, né? E, assim, geralmente a gente tem algumas crenças limitadoras, algumas coisas que limitam a gente. Geralmente a gente até coloca, até pelo que eu vi, né, pelo que a gente vê lá, que a gente abrange mais as pessoas dependentes, né? E a maioria são público masculino, né? Como que é para você, como mulher, né, entrar dentro desse universo e participar desse projeto, onde a gente vê que a maioria que vocês têm lá e que a gente vê que são dependentes químicos, eles são, assim, entra dentro desse universo, porque, assim, a mulher é totalmente diferente do homem, né? Quando você chega lá, a primeira vez que você chegou lá, e você olhou aquele universo daqueles meninos, como que foi isso? É algo, assim, muito... A gente pode dizer que é sobrenatural, né? Porque é algo que eu me sinto muito à vontade. Por incrível, os meninos às vezes se sentem mais à vontade comigo do que com a Alex. A Cláudia e a Fátima, que está lá, por exemplo, se sente até à vontade com a Alex, a Gilda, principalmente, para poder conversar. E os meninos se aproximam muito de mim, que a gente tem assim como um filho. Hoje, eu louvo a Deus pela vida do Fernando. O Fernando vai fazer 7 meses que está com a gente, né? A gente deu oportunidade, ele é um colaborador nosso e é um rapaz que tem uma disposição, tem um caráter, entendeu? E sempre disposto a tudo, que ele pode nos ajudar. E é uma das coisas que eu tenho aprendido com eles, é a gratidão, é ser grata. Porque quando você é grato, o Senhor vai gerando um milagre de uma forma sobrenatural. E eles em si, de início, eles estão armados, né? Verdade. Prontos para não receber um carinho. Aí você vai chegando, você vai conversando, aí daqui a pouco chora e conta tudo que está havendo dentro da mente. Mas, olha, eu não estou aguentando hoje, Simone, eu não sei, eu estava com raiva de mim mesmo, né? Que é o que às vezes, quando a gente chega lá, vê o semblante deles assim, muito cabisbaixo, a gente começa a conversar, começa a questionar, e é onde eles falam. E aí a gente vai segundo a palavra, dando um conselho, e aí eles vão se abrindo. E a cada instante, é uma coisa linda que o Marcos e o Hernani falou: Simone, eu não quero te dar um presente de hoje, mas eu quero no próximo ano, né? Eu quero no próximo ano realmente estar limpo e poder estar aqui e declarar que valeu a pena todo o seu esforço. Porque se a gente mede muitas vezes, eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho faculdade, eu tenho tanta coisa, né? Mas hoje a nossa prioridade deve ser, assim como a palavra fala, primeiro o reino. Porque quando a gente põe o reino em primeiro lugar, ele é soberano. E quando a gente vai de acordo com a nuvem, ele vai organizando o nosso tempo. E hoje, se eu fosse falar, eu tenho tempo? Não, eu não tenho tempo. Mas o Senhor tem alinhado o meu tempo e o tempo do meu esposo. A gente consegue no projeto, a gente consegue administrar a empresa, a gente consegue ter um tempo para estar com nossos filhos, com nossos pais, e sempre assim, o Senhor tem nos honrado. Porque é difícil? O tempo é dele, é difícil. Mas a Simone falou uma coisa que é a verdade, porque o que acontece? Que eu percebo, né? Todos os dependentes químicos, e agora a gente tendo mais esse contato, eu já tive contato alguns anos atrás, com pessoas que nós ajudamos, mas não dessa forma assim, tão próxima, tão participativa de muitos. Porque uma coisa é você dar atenção para um, outra coisa é você cuidar de muitos. E o que eu vejo, e algo que a gente fala, a gente não pode fugir disso, realmente não é algo fácil. Porque muitas vezes a gente vê pessoas ali que estão tentando há muitos anos, né? Que entram e saem de vários lugares, de várias clínicas, às vezes clínicas até pagas,
né? E entram e saem, mas o que eu percebo é que todos eles tiveram um gatilho, né, Simone? É isso aí. Algo que os levou a entrar nisso. Ninguém acorda dizendo assim, eu vou entrar no vício do álcool, né? Eu vou entrar no vício da droga. E, geralmente, vem muitas vezes de traumas. Traumas, muito traumas. A gente começa a analisar e ouvir na história de cada um, são abusos, né? Infelizmente, a maior parte, grande parte, foram abusados, né? E a gente começa a olhar como está a nossa geração, como vai ser amanhã. Exatamente. Né? Porque se, igual lá, tem pessoas com 20, tem pessoas com 30, tem pessoas até com quase 50 anos. Então, a cada instante, a gente observa que isso nunca parou, esse abuso sexual por parte de pais, por parte de padrastos, por parte de até vizinhos, infelizmente. E aí a gente observa o quanto nós, pais, somos falhos. É verdade. Somos falhos. Às vezes a nossa prioridade é o material. E a gente esquece do apoio. Esquece do apoio. E a gente percebe muita ausência, assim, a maioria deles, né? Aquela sensação da ausência da paternidade, de não se verem mais, porque o que eu percebo ali é que, às vezes, até pelas recaídas que eles têm, né? E isso é muito doloroso para a família, e eu não estou aqui desfazendo da família, porque eu imagino que o quanto que a família também, né? Sofreu e sofre. E a família também fica doente. Então, muitas vezes, são tantas indas e vindas, né, daquele dependente químico, que a família já não consegue mais acreditar. E uma grande luta que a gente tem é quando ele decide que ele está bem, que na realidade não existe uma alta. Existe ele está pronto para voltar à sociedade. Mas vigiando, né, para sempre. Isso aí. O tempo todo, porque é o que, né, o Fernando é um grande exemplo que a gente tem. O Mauro hoje já está bem alinhado, que eles são adictos o tempo todo. Sempre vai ser. Só que é uma luta constante. Todo dia eles precisam vencer isso. E pela família, a gente necessita que a família abrace, mas que não passe a mão por cima. Porque é uma das coisas que a gente sempre fala, o amor é corrigir. É verdade. O amor não é pegar, se o meu filho, né, o meu filho precisa de um carro, eu vou e dou o carro e ele nem tirou a carteira de motorista. Eu nem consegui discipulá-lo para ele ter um trabalho. Eu vou dando tudo de mão beijada para ele. E não é assim. Eu digo exemplo pelas minhas filhas, né? A gente tem o Alex, tem a Vitória e eu tenho a Gabriela. Todas duas, graças a Deus, já estão formadas, mas aí as pessoas falam assim, mas vocês poderiam ter pago a faculdade delas. Não, nós ajudamos elas a pagarem a faculdade. A Gabriela trabalhava, a Vitória também trabalhava e a gente cooperou e hoje elas estão mas aí elas e fizeram a parte delas. Né? Se precisa de uma ajuda, mãe, me ajuda, eu quero um carro. Não, nós vamos ali, nós vamos somar. Sim. A mesma coisa é com os meninos, porque a gente vê que a família é facilitadora. E enquanto a família estiver facilitando, só vai prejudicar. Só vai prejudicar. Você viu, seu filho está entrando num caminho, não facilite. Busque socorro, busque ajuda. Entendeu? Ame verdadeiramente, ame e discipline. Porque se você amar passando a mão por cima, isso não é amor, isso é pena. É verdade. É pena. E eu vejo assim, né, nesse período que a gente tem caminhado com eles e muitos deles, né, têm frequentado a nossa missão e outros lugares eles vão também para serem alimentados, que é exatamente isso. Eu acho que por eles se sentirem às vezes tão desacreditados desse amor e eles já olham para você achando que você está olhando para ele com pena, com julgamento, já falando assim, você tá aqui, mas daqui a pouco você já tá voltando de novo no caminho. Eles se fecham para esse amor, talvez até assim como uma forma de punição, por eles já terem causado tanto sofrimento para eles mesmos e para as pessoas que rodeiam eles. E a gente percebe exatamente isso que você falou. Vocês e o Alex que estão lá, e eu vejo, né, muitas vezes eles vão lá tomar café da manhã com eles vão lá almoçar com eles. Não é só uma parte espiritual, eles vão se relacionar com eles.
Eles chegam lá e começam a se relacionar, né? É o relacionamento do dia a dia que vai fazendo com que eles se abram, com que eles se quebrem. Eu tiro por mim. Porque, totalmente né? diferente. Porque né? o que acontece? quando eles chegam assim, realmente toda coados, né? E aí, por mais que você brinque, Você sente um bichinho. E eu chego, e quando a primeira vez que eu conheço alguém deles, né, Simone sempre faz questão de me apresentar, eu chego e eu procuro ser o mais receptiva possível, né? Eu abraço, eu quero, não, vem cá, me dá um abraço. E a primeira vez, eles já ficam assim, meu Deus, mas ela tá me abraçando. Tipo assim, eu acho que o que passa na cabeça deles é assim, mas ela tá me abraçando, ela tá falando comigo, e só que conforme a gente começa a mostrar para eles que hoje eles precisam que alguém acredite neles, e a gente está ali para fazer para fazer com que eles também acreditem. A gente começa a romper essa barreira, até porque o que acontece? Por que eu acho que é tão difícil para a família? Me corrija você que vem acompanhando. A gente não tem uma história dentro da família deles que vive diariamente o que a família passa. E aí, muitas vezes, eu acho que é por isso que também essa família, e é algo que eu vejo que mais pra frente a gente vai precisar montar uma rede dessa também, é o que eu penso. A família também precisa dessa rede de apoio, porque eu sei que vocês, às vezes, têm contato com pessoas da família deles, com esposa, com filho, com pai, com mãe, e a gente percebe pessoas doentes emocionais ou que já desistiram porque não aguentam mais tudo que já foi feito, porque quando eles estão no meio do vício, né, eles fazem coisas horríveis. É verdade. Eles roubam dentro de casa, eles vendem tudo que tem, eles, né, podem bater numa mãe, eles podem ser agressivos, e aí isso gera trauma neles também. Porque eles lembram desses momentos, eles sabem o que eles fizeram. E aí muitas vezes eles olham para nós e rejeitam esse amor, mas por que para nós é mais fácil? Porque a gente não conviveu ali, naquele momento, naquelas histórias dolorosas. A gente está ali para oferecer um caminho novo para eles, né? E eu percebo assim, conforme a gente vai começando a caminhar mais perto, né, eles vão se abrindo pra gente, né? Eu acho, a gente tem assim, eu vou pedir você para contar alguma história deles que te marcou. Você já falou um pouquinho do Fernando, e para mim o Fernando também, né, a gente brinca muito com ele, e ele hoje está super envolvido. Mas, por exemplo, eu vejo um sorriso, né? E olha, toda vez agora onde eu tô, às vezes eu posso estar conversando com alguém, igual aconteceu esse domingo agora, eu estava falando com alguém, virada de costas, ele chegou, gente, dá licença um minutinho, aí veio falar comigo, me abraçar, e dá aquele, como o apelido dele diz, né? Dá aquele sorriso pra mim, fala assim, deixa eu te abraçar e tal, e fica brincando comigo. E não só ele, mas cada um deles, né? Esse domingo eu tive também com um que estava, né, que estava mais cabisbaixo, e eu cheguei para ele e falei, meu filho, olha só, não vamos desistir não, vamos lá e tal, porque muitas vezes ele fala assim, mas eu já caí 4 vezes, eu já caí 10 vezes, eu já caí, não importa quantas vezes, eu acho que Deus colocou assim um método em vocês, que não é um método, né, porque o método é uma coisa muitas vezes que você replica de forma muito robótica, né, mas eu acho que Deus deu para vocês um caminho diferenciado, uma estratégia diferenciada que tem gerado muito resultado, né? Embora a gente percebe que a cada semana vocês ainda estão naquele trabalho de formiguinha, é o novo, e você quando chega lá, você não sabe quem você vai encontrar desanimado, porque um dia um tá bem, verdade. O outro, até porque o projeto, gente, do Monte da Paz, eles são livres. Né? Eles chegam lá como, Simone? Quem manda eles para vocês? Porque às vezes pode ter alguém aqui, né, que vai estar assistindo esse podcast, que tem contato com alguém, que está passando por esse momento, com família, e já mandou para vários lugares e não sabe. Como que eles chegam para vocês? Eles sempre chegam através de informações mesmo de outro que passou por lá. Entendi. Né? E aí, como que é o processo? A gente sempre faz uma triagem com o seu Paulo, porque o seu Paulo é uma pessoa que é o homem do amor, e que ele tem realmente uma estrutura de vida que há 17 anos que ele está limpo. Então, não existe uma pessoa mais apta
não ele tanto que- por e bagagem, ele que por vive com faculdade, eles lá que ele diariamente, vive né? o dia todo com eles. Né? O seu Paulo acompanha eles passo a passo. E é uma das coisas que eu acho lindo a maneira com que o Mauro fala. Olha, não existe pessoa que ama como o seu Paulo. Esse cara pega no pé, né? Ele dá bronca na gente, mas é uma bronca que a gente vai degustando no decorrer do dia e a gente analisa, poxa, valeu a pena. Né? Igual a gente viu o Hernani lá falando que era o paizão, mas a nível espiritual, né? A Sim. nível de amor, a nível que é o que realmente foi a ausência na infância. Não por culpa da família, não. Todo mundo tem que trabalhar e a gente sabe a crise da nossa nação, a gente sabe como que vive, como a situação tá difícil para todo mundo, mas independente das circunstâncias, é aquilo que eu volto a relatar, a gente precisa, a gente necessita manter a nossa raiz de ter o amor ao meu filho, o amor ao meu sobrinho, o amor ao meu neto, aonde ele vai, porque ele vai, não, deixa eu ficar mais presente, né? Vamos estar mais presente, ter mais tato, mais amor. Você pode observar que é o que eu falo com eles, quando a gente chega lá e a gente senta na mesa, a primeira coisa que se faz é desligar a televisão, que é o que a gente tem lá, e todos eles ficam sugando você. Aí se você colocar no seu dia a dia, quando vocês vão comer uma pizza, geralmente o que acontece com a família? A família vai comer a pizza e fica cada um no seu celular. Então são coisas que a gente necessita mudar em todo tempo e a gente vai aprendendo com eles o quanto eles Eles nos mesmos vão ensinam. dando essas informações para Eles vocês nos saberem lidar ensinam. com cada um. Isso aí. Eles mesmos vão nos ensinando. E assim, gente, o projeto Monte da Paz é um projeto que sobrevive de doações. Somente Né? doações. E assim, não é algo que a gente faz, que eu vejo eles fazendo campanha na mídia, fazendo um apelo para as pessoas, né, doarem, mas é um projeto totalmente gratuito. Quem está lá não paga nada para estar lá. Né? Eles fazem a comida deles, eles Tudo, plantam. limpam, E eu acho uma coisa muito legal, né? A gente vê que o seu Júlio é uma pessoa que está lá, ele dorme com eles, ele vive com eles, é a casa deles. Para quem não sabe, o projeto do Monte da Paz fica ali ao lado do lixão, né? No Fischer. E assim, é algo que te impacta e mexe com você quando você está lá dentro. É muito diferente você falar de uma instituição para recuperação de viciados, de você pisar em uma, ainda mais uma que montou uma estrutura de uma casa. É uma casa simples, é uma casa que não tem conforto, mas eu ouvi uma pessoa que está na casa e que foi uma pessoa que esteve nas melhores clínicas do país, pagas, porque ele trabalhava em um lugar muito importante, televisivo, e na época foi pago para ele esse lugar, e ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu passei pelas melhores clínicas do país, com tudo de bom, pago para eu estar, e eu não consegui prevalecer. E aqui, tomando um banho gelado, tomando um banho gelado, tomando um banho frio, foi quando eu comecei a entender quem era Deus na minha vida e o poder de Deus para minha recuperação. E olha, a transformação dele, né, do rosto dele, e a gente que começa a ver, é visível. Por quê? Porque a alegria interna, ela transborda de dentro para fora. Então, assim, é um projeto que não tem apoio governamental, não tem apoio municipal, não tem... Ele sobrevive o quê? De algumas pessoas que conhecem, os colaboradores, de mantenedores, colaboradores, inclusive você que está nos vendo, às vezes um pouquinho, se você quiser ajudar esse projeto, eu coloco a minha voz aqui para dizer para você. É um projeto sério, é um projeto honesto, é um projeto que não tem lavagem de dinheiro, não tem corrupção, nem tem outros meios a não ser pagar a comida deles, a luz, a água que eles têm, a higiene que eles precisam, às vezes as roupas que eles precisam. É verdade. Né? Porque eles vivem ali, só que eles são livres. Eles entram debaixo de uma triagem e é claro que existe um trabalho em conjunto com o seu Paulo, com a Simone, com o Alex, quando alguém... Porque todos os dias você tem alguém que quer desistir, né, Simone? Todo dia, infelizmente. Sempre tem um influenciando, e é aquilo que a gente sempre fala, né? Tá sempre acompanhando eles
todos os dias o seu Paulo fica direto e a gente agora organizando nossos horários, a gente praticamente tem ido todo dia. Ontem mesmo a gente foi só para poder ajudar eles no fogão a lenha e acabou que a gente saiu de lá quase 7 horas da noite. E foi muito interessante, que foi o que a gente estava explicando, né? O quanto é bom para o Mauro, né? Que o Mauro, eu vou, que ele tem que resolver algumas coisas no Rio, mas já tô com saudade de estar junto com vocês, que eu queria inaugurar o fogão a lenha. E a gente vê que muitos deles vêm até de outra cidade, né? O Mauro é do Rio. Muitos deles que eu vi lá são de outras cidades, então você vê quantas pessoas aqui da nossa cidade poderiam estar sendo encaminhadas para um projeto como esse. E aí sabe o que acontece, que eu tenho visto, né? Quando eles chegam aqui e eles começam a passar por esse processo, alguns quando começa a passar o processo deles estarem aptos para voltar à sociedade, eles querem continuar na cidade e recomeçar a vida aqui na cidade. Por quê? Porque eles não querem perder essa rede de apoio, o carinho, porque eles sabem que eles precisam dessa rede, de serem influenciados. Eles não querem voltar para o lugar aonde muitas vezes foi o lugar aonde está muito perto sorriso, ali, né? Para eles frequentarem os ambientes que fizeram eles caírem de novo. E muitos deles estão reconstruindo a vida deles aqui na cidade. Muitas vezes a gente fala que a nossa cidade não dá nada, que não tem nada. Gente, tem gente, né, como eles, né, que estão sendo recuperados e que estão mudando para a cidade porque vem algo diferente na nossa sua vida, recomeçando a vida. Tem o Fernando, né? o João, que já estão morando aqui e recebendo oportunidades de empresários, como a Simone, por exemplo. Ela fala, mas ela foi a primeira que deu uma oportunidade, né, para o Fernando, que ela falou aqui, que recebeu a alta, mas ele tinha medo de sair. Como que ele ia recomeçar? Um menino inteligentíssimo, formado em enfermagem, um menino culto, mas a própria Simone deu uma oportunidade na padaria dela para ele recomeçar a vida lá. Ou seja, ela não está falando de algo que é uma demagogia. Ela mesmo, e ela precisa de pessoas como ela, que tem um coração para dar uma oportunidade a essas pessoas para começarem a ganhar o dinheiro deles. Esses dias ela postou uma foto, né, de um deles, todo sujo de massa. De massa, foi o Matheus. Pintando, né, o apartamento. Pintando um apartamento, porque eles precisam sobreviver também. Eles precisam de que alguém acredite. E aí ele vai, pinta e volta pro projeto. Mas existem aqueles que, mesmo vocês conversando, dizem que querem ir, né? Isso aí. E aí eles são livres para ir, porque ninguém tá preso. Que é uma casa de apoio, né? O que a gente sempre fala, é uma casa de apoio. Igual a Gilda. A Gilda estava muito bem, mas ela decidiu essa semana ir, teria que resolver algumas coisas. Até comentou que não, eu quero voltar, que eu ainda não estou apta a voltar, trabalhar e cuidar da minha vida. Nós aguardamos que ela retorne realmente segunda-feira. Mas se ela não retornar, o que a gente pode fazer? Hoje, antes de chegar aqui, infelizmente a gente encontrou com a Amanda, encontrou com o Leandro, que a gente acompanhou o tempo todo, foram 4 meses, e eles decidiram até montar a casa dele, mas a gente observa que eles recaíram, né? E infelizmente são coisas que aí a gente, é o que o seu Júlio sempre fala, não deixe com que isso vá estacionar vocês. Exatamente. Né? Que às vezes dentro de 100, se a gente conseguir resgatar um, amém. Mas se a gente conseguir resgatar todos, maravilhoso, né? Mas que a cada dia a gente olha o comportamento de do zangado, né? Como eles colocaram o apelido do Wellington, que ele está sempre amarradão, mas a gente vai ver um quadro de um menino que sofreu o tempo todo, um quadro de um menino que realmente tem motivos de sobra para estar revoltado. E aí você não tem que logo chegar e vou desistir dessa vida, não vou ajudá-lo, né? Quando ele se revolta lá e quer ir embora. Não, acho que eu não vou ficar mais não. Seu Paulo, não, eu estou de saco cheio, não dá para mim. Aí senta, a gente conversa, não é por aí. Porque todos os dias eles passam por isso, né? Todos os dias. Todo dia e a eu acho que vem isso né? A abstinência, né? Que é o pior. Eu acho que é isso. Né? A abstinência, e cada ontem foi muito interessante que a Cláudia estava falando, né? Que agora a abstinência para ela está vindo assim como uma vontade.
de ela chorar o tempo todo e às vezes ninguém pode nem chegar perto de mim, mãe, que ela às vezes me chama de mãe, né, de conselheira, de psicóloga. Aí ninguém pode chegar perto de mim porque dá vontade assim de eu fica quietinho, não fala nada. Se um tá cantando, não fala nada. Ontem eu tava assim, mas aí eu peguei, fui lá no meu canto, orei, falei com Deus, comecei a fazer minha maquete e aí passou, aliviou. Chorei sozinha. Então cada um tem uma forma de lidar com a abstinência. De lidar com a abstinência. E assim, eu sei que você tem muitas histórias, né? E a gente lá que tá junto, eu também já tenho histórias com eles, né? Mas qual assim que você olha e é uma que te marcou durante essa caminhada? Porque assim, praticamente 1 ano agora, né? Que vocês realmente entraram de cabeça, porque antes vocês eram mantenedores, parceiros, que iam lá como qualquer mantenedor. Isso aí. E fazia lá, mandava o pão, alguma coisa que eles precisavam. De 1 ano para cá vocês assumiram isso, né? De coração, de alma, de espírito, de tudo. Até de encaminhar eles para empregos, para casas, isso tudo. Conta para mim, assim, uma história que para você, assim, te marcou muito. A Cláudia tem nos marcado. Né? Eu creio que ela tem impactado, e o que eu até comentei, né, Gabi? Que eu falei com a pastora. E a gente vai ouvir o testemunho dela. A gente tem trabalhado, que a Cláudia ela é muito tímida, mas eu tenho certeza que ela vai ser capaz e ela vai vir e vai contar, né, tudo que ela tem vivido. E é uma pessoa assim que a cada dia que a gente chega. Como que ela chegou lá? Porque eu já sei porque a Simone me contou, mas conta pra gente. A Cláudia chegou ao ponto de ser moradora de rua, né, alcoólatra, e conversando com o pessoal do Sopão, que o seu Paulo também trabalha lá durante a noite. Então, o seu Paulo tem muito contato com todos os moradores de rua da cidade. E aí foi encaminhado, né, porque lá no Sopão não pode ficar mulher, né? Aí eles encaminharam e aí fez uma triagem. A Cláudia também é uma pessoa que já passou por 3 clínicas. E ela recaiu, e ali ela fala, como o Mauro menciona, Simone, é algo assim, da parte de vocês, que é diferente. A gente se sente amado, a gente se sente vivo. Ela não falava, não tem isso? Não, ela não quando falava. Chegou, ela não falava, e, não é? Ela sempre escrevia muito e desenhava, né? Essa era a estratégia para ela conseguir ir se libertando, ir se limpando e conseguir se comunicar. Hoje é uma tagarela, né? Hoje ela logo levanta a mão, deixa eu falar, né? Então a gente... E animada, isso, né? A gente... sempre sorrindo, sempre implicando. Mas não foi assim que ela chegou. Não foi assim. Ela não conseguia dizer uma palavra. Não conseguia falar nada. A mesma coisa o Hernani. O Hernani era uma pessoa totalmente fechada. Hoje o Hernani consegue se expor. Hoje o Hernani consegue, né, até chegar ao ponto, não, está acontecendo realmente isso comigo, eu preciso de ajuda, que é uma das coisas. O grande bloqueio deles é declarar que eles necessitam de ajuda. Né? Que geralmente a família leva, um amigo leva, sempre impulsiona, mas quando eles decidem, chegam lá, né, estão focados, igual o Mauro até comentou, né, que foi mais pelo irmão dele que ele foi. Aí, quando chegou lá, ele, cara, foi outra coisa. Agora eu tô porque eu quero. Né? Igual o Hernani hoje, ele me passa uma mensagem: não, Simone, eu quero, eu acredito, eu vou continuar acreditando em mim. Então, todo dia é derrubando um gigante. Todo dia derrubando mais um gigante. Como que é para vocês lidar com essa montanha de emoções? Porque não é um envolvimento racional, né? É um envolvimento de amor. E eu sei que por mais que a gente não queira, a gente se apega. Como que é para você lidar com isso todos os dias? O que você faz para você conseguir, né? Eu sei que tem momentos que é onde você tá lá no seu cantinho, quando você vê um pior ou quando um sai, você, poxa, falando, você sente isso também, você chora, né? Hoje, principalmente hoje, quando eu vi o Leandro e a Amanda, dá uma tristeza muito grande no nosso coração, né? A sua vontade, sim, realmente a gente fica igual o Yuri, né? Que infelizmente também saiu, recaiu. Aí a gente olha assim, meu Deus. Mas é onde eu me pego muito numa palavra que o seu Júlio falou acerca... Porque a gente não pode se decepcionar pela atitude deles, mas foca naquele que você olha e ele vai ser um vencedor, como o Ricardo, que já está lá, como o Luiz, que está lá, como o Marquinhos, que já saiu, já está trabalhando, como o Fernando. Então, mesmo que um ou outro caia, não.
vai ser diferente. Igual eu que tenho um contato direto com o Fernando fala, Simone, tem dia que eu tô mal. Tem dia que aí eu vou para debaixo do chuveiro, eu choro, eu falo com Deus. Aí quando eu chego aqui, cara, eu começo a conversar com vocês e a gente no trabalho, eu vou vendo vocês dois aqui. Eu vejo que vale a pena. A sociedade também ajuda muito eles. Difícil. Se for é muito difícil, né? Muito. Igual o Fernando. O Fernando, por exemplo, ele foi um morador de rua e ele foi uma pessoa que ele tinha uma vida totalmente estabilizada. Né? Já o teve Mauro recurso financeiro. Foi um homem que tinha uma vida totalmente estabilizada. O próprio Hernani, né? A Cláudia, mesmo sendo de uma classe média, mas ela tinha a vida dela. E aí a gente começa a observar o que nós, seres humanos, somos capazes quando a gente não domina as nossas emoções, quando a gente não controla as nossas emoções. Por uma decepção, às vezes, nem tão frustrante. Às vezes não é nem um trauma como esse, às vezes é uma coisa com um amigo, uma coisa com amor, uma coisa, né? Isso Se a pessoa estiver fraca emocionalmente, ela é levada ao vício. Infelizmente. Porque o que é o vício, né? Ele é a busca para preencher um vazio que está dentro de você, ou uma dor que está gritando. Isso aí. E aí você precisa calar esse vazio, ou calar essa dor, e você busca no vício uma forma de preencher. É a leitura que se a gente fosse definir, né? É isso aí. Se a gente fosse conseguir definir isso, é o que eu vejo. E a gente pode observar, né? Que na nossa caminhada a gente vai vendo o que mais será que eu não sou um viciado como eles? Porque às vezes a gente não é de algo assim, mas é de outra coisa. De outra coisa, né? Às vezes você é viciado em estar sempre no WhatsApp, viciado numa Coca-Cola, não é? Quantos são viciados? Num café. E por que eu vou criticar eles? Infelizmente, é um vício que, né, vai se decapitando de uma maneira bem mais rápida. Mas a Coca-Cola também, se você for analisar. Tem gente que fica o excesso do café com muito açúcar também fica. É verdade. Não é? A Pepsi, né, Fábio? E vai assim, são outras coisas, né? Mas a gente começa a observar que a gente necessita cada dia reconhecer a nossa dependência do Senhor, reconhecer a nossa dependência de Deus e alinhar é uma das coisas que a gente sempre fala com ele. Gente, vocês querem ter um dia bom? Comecem com um dia bom agradecendo por aquele dia. Na hora que chegar no banheiro, escovou o dente, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, vivo, Deus. Né? Muito obrigado. Se você... E uma das coisas que a gente sempre, né, sempre fala com eles, nós não estamos obrigando vocês a irem a nenhuma igreja. Nós queremos mostrar Deus, o amor. É isso que nós desejamos mostrar. É o amor, é o verdadeiro. A igreja e vocês vão alinhar, vocês vão decidir para onde vocês querem ir. Mas é muito bom que vocês estejam bem pertinho da gente. Ah, com certeza, né? E a gente maravilhoso, vê, né, mas vezes chegando, gente, é muito impactante. Quando a gente começa a perceber a mudança de Deus, a transformação de Deus na vida deles, e a gente está lá no culto, e até brinco com alguns deles, né? Daqui a pouco você vai estar lá com a gente cantando, porque assim, eles se entregam, eles adoram. Quando eles se quebrantam mesmo, eles começam a conhecer Deus. Nossa, eles prestam atenção, que eles não piscam, assim, tudo que você está falando, eles querem absorver. É como se estivessem eles sugando, eles ficam sedentos, eles adoram, né? A gente vê tantos deles lá bonitinho. Esses dias o Elias estava... O Elias é o dobro do meu tamanho, um jovem. E ele chegou para mim e falou assim, deixa eu dar um abraço na minha pastora. Eu fiquei, sabe, aqui, eu fui para casa e falei assim, eu ganhei minha noite. É muito bom. Eu ganhei minha noite porque esse jovem olhou para mim e antes ele era todo tímido, né? A gente chegava para abraçar. Todo armado assim. Hoje agora não. Ele já chega, eles já querem ser abraçados. Gente, isso não tem preço. E eu vou dizer uma coisa para você. Mexeu muito comigo ir lá. Eu até comentei com a Simone, né? Que a gente vai estar mais perto, cada semana indo, e eu também quero estar mais perto. E eu acho que, tipo assim, vale a pena você visitar um dia que a Simone esteja lá com o Alex, fazendo lá o trabalho com eles, de comunhão com eles, de dando uma... Olha, eu tenho certeza que você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a vida dos seus filhos, você vai olhar para pessoas que você conhece, e você vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, como eu tenho motivo para agradecer, ou então assim, como eu tenho sido egoísta, como eu tenho pensado só em mim, como eu não tenho percebido que à minha volta tem pessoas que às vezes eu posso
Se eu não posso contribuir financeiramente, eu posso contribuir com amor, eu posso contribuir com uma palavra, eu posso ser um apoiador deles, com um abraço, eu posso mostrar para eles, né, que eu posso ajudar de alguma forma. Vale a pena você ir, porque isso mexe com a tua estrutura. E a gente vai observando também, igual ali no nosso bairro, né, próximo da padaria, a gente observa todo dia pela manhã os jovens chegando, a maneira com que os jovens chegam. E não tem, infelizmente, a gente pode colocar que não existe classe média, não existe, gente. E não tem também jovem, adolescente, não. Infelizmente, isso está abraçando tudo. Todas as gerações. Todas as gerações. Então, nós necessitamos realmente pedir o que eu estava falando outro dia, quando a gente foi no JAT. Nós necessitamos ser batizados com amor. Eu falo muito acerca disso com a minha sogra, porque a minha sogra, ela trabalha lá na escola e ela abraça todas aquelas crianças, independente, todo mundo fala que é rebelde, que é bagunceiro, como também falaram comigo, né, que as crianças no meu dom são muito mal criadas, são muito bagunceiros. Você vai para ali para frente, Simone vai te dar dor de cabeça. E hoje eu só tenho a agradecer por estar ali perto deles, porque eles chegam, todo mundo fala que eles são, o Max trabalha lá, fala que eles são muito mal criados. E lá na loja eles chegam, tomam o refrigerante deles, são agitados. Mas se fazem a bagunça, chega lá, tia, me empresta a vassoura, me empresta o pano, e vão, arrumam, e são adolescentes que a gente vê e que infelizmente estão indo para esse caminho. Quando a gente tem uma oportunidade ali, a gente tenta também... a gente observa que foi a provisão de Deus que nos levou, a nuvem nos levou para ali, né? E com certeza ali Deus tem lugar estratégico que até a comunidade assim, eles têm falado, olha, agora tem luz aqui nesse lugar, agora tem paz nesse lugar. E a gente observa o quanto Deus tem agido sobre a nossa vida, né? Porque foi algo assim sobrenatural, que há 24 anos a gente estava na mesma varanda, sendo que diferença de 4 lojas, e a gente nunca pensou. A gente sempre teve um sonho de ir lá para frente. E aí a provisão de Deus, a nuvem do Senhor, na obediência, e mesmo diante de toda a crise, o Senhor, novamente, é o que eu falo, vale a pena você ser fiel, vale a pena você honrar realmente ao Senhor, sempre ter sua primícia, sempre deixar o reino em primeiro lugar, porque tudo que o Senhor fez ali, quem frequenta, quem acompanha a gente, foi verdadeiramente o Senhor que fez. O Senhor. Até na mão de obra eu tenho que agradecer e quero agradecer seu Paulo, o Marquinho, o Aloísio, que são todos os meninos que estavam no projeto e que foram para lá ajudar. E foi uma das coisas que o seu Júlio falou, não, vocês têm que, o seu Júlio todo durão, vocês têm que ir lá ajudar o Alex e a Simone. E eles fizeram com prazer. Então a gente vai vendo para eles se sentirem úteis também, né? Muito. Porque eles precisam sentir que eles podem ser capazes de fazer algo, né? E assim, nesse tempo, já veio alguma vez uma vontade de desistir? Não. Foi até compartilhar, né, uma situação com o Alex, que Alex estava falando sobre, ele falou, minha mulher é louca mesmo, né? Por isso que eu digo que o meu marido, ele abraça todas as minhas loucuras. Que a gente foi na Casa de Bahia comprar uma centrífuga para abençoar lá, que o Fernando estava precisando. E aí, chegando lá, Alex viu aquela geladeira toda top, ele falou assim, se eu tivesse dinheiro, acho que quase 10 mil, se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa geladeira aqui, amor. Eu, ai, amor, eu tô em outro nível, então... Por quê? Não, eu não compraria essa geladeira. Se eu tivesse esse dinheiro, eu encomendava todas as trilhistas e colocava lá no Monte da Paz para os meninos. Aí foi onde ele pegou, depois no carro, e falou assim, pô, bem, você realmente me deu um tapa na cara, que eu preciso estar desse nível aí. E a gente observa que muitas das vezes a gente aplica aquilo que Deus tem nos abençoado tanto, tem coisas tão... que não vai te dar um retorno. Não que você tenha que abençoar para ter um retorno, mas vai ser algo tão maravilhoso. Igual foi tão gratificante, o Alexandre doou para a gente alguns casacos, e lá foi tão interessante que o seu Paulo, como alguns já tinham recebido as doações, seu Paulo lá fez um sorteio. Nisso que ele fez o sorteio, Deus, ele cuida de uma maneira tão especial que os casacos foram certinho para as pessoas que necessitavam, para o Sorriso, que ia para o encontro, para o Hernani, e para um outro rapaz que estava lá, que estava precisando, que era o Lucas, estava precisando do casaco. Aí a gente vai observando o cuidado do Senhor. Quando a gente diz que tudo é do reino, né? E uma palavra assim que eu
peguei muito forte do seu Júlio é que ele disse, em todo tempo, Deus está nesse negócio, porque a gente consegue as doações do arroz, do feijão, da comida. Agora, quando parar, a gente sabe que não tem condição mais, Simone. Tá bom, Mas Alex? não vai parar. Mas não para, porque Deus está sempre movendo, Deus está sempre trazendo. Então, servir o Senhor e transbordar amor, não existe nada igual. E é interessante também porque, assim, essas doações de comida que chegam, né, quando chega muito, eles ainda fazem um trabalho. Isso. Com os moradores, a comunidade do Fischer, eles chamam eles lá e ainda compartilham daquilo que eles recebem para que nada se perca. Essas famílias ainda são abençoadas, né? A Rede Economia, por exemplo, né, que está sempre abençoando com os legumes, seu Paulo sempre já deixa separado que vão durante a semana e ali ele monta uma feirinha e aquele povo ali do Fischer sempre vai no domingo de manhã e são abençoados com aqueles legumes ali. Então a gente vê como é bom seguir a palavra do Senhor, que no momento que você transborda, logicamente, imediatamente, não porque você mereça, mas porque o Senhor, ele é amor. É verdade. E aí vai transbordando sobre as nossas vidas. E a gente vai lá, aquilo que você falou, a gente vê que existem necessidades lá ainda, né? Vocês estão construindo Muita fogão carente. a lenha. Mas, por exemplo, algo que me impacta muito, e eu tenho conversado com algumas pessoas que a gente conhece, até para que empresários se levantem para ajudar, é esse caso das camas que eles dormem. Né? E a gente não está falando de conforto, a gente está falando de dignidade, né? Eles dormem em camas, né? Que é bem humilde, e que precisam, gente, até para a própria recuperação deles, né? Para a saúde deles, uma cama direita, uma treliche direita, uma separação para eles, né? Para mulheres que estão lá ficarem mais à vontade. A mulher precisa do seu, né, de um espaço diferente do homem, coisas íntimas para elas, um shampoo, uma coisa que elas possam usar, né? E que isso vem através de quem? E eu olho para você aqui, eu digo, se desperte para ajudar. Você que é a mulher que está nos ouvindo, você sabe da sua necessidade, às vezes de ter um shampoo, de ter um desodorante, de ter um creme, né, de ter algo para sua higiene íntima, né, de ter um perfume, e que você pode estar abençoando o projeto. E eles, não é algo que eles desperdiçam. A Simone, seu Júlio, eles controlam para que eles recebam na medida que eles precisam, para não desperdiçarem também. Mas existem muitas outras necessidades, né, que a cidade pode se mobilizar. Por exemplo, com as camas que eles precisam, a gente, né, construir lá do lado um outro banheiro, um outro galpão para a gente separar, né, as mulheres dos homens, para eles terem mais privacidade. Porque isso tudo é sonho que a gente começa a sonhar com eles. Né? E que a gente crê que isso vai se realizar, porque eu sei que Deus está despertando pessoas a começar em mim, e eu creio que vai chegar aí onde você está, e você vai poder estar nos acionando através dos nossos contatos aí, do nosso Instagram, para que a gente seja uma ponte para você estar falando com a Simone, com o Alex, com o projeto, e você possa também ser uma pessoa que vai saber que está fazendo diferença nesse mundo, né? E o bom de quando você começa a ser um mantenedor e ser parceiro, que os irmãos mesmo, os amigos já vão divulgando e vão falando, poxa, é muito gratificante. Quando você vai, né, a gente teve a oportunidade de estar lá junto com o Fábio Berlim foi com a gente, e o Fábio compartilhou algumas coisas na caminhada dele, e ali pode dizer que foi um gatilho para a Fátima. Foi muito bom. Depois a Fátima chorou, abraçou ele e agradeceu. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas, eles que estão ali, eles acham que os empresários sempre foram empresários, né? Nunca começou lá de baixo, vendendo um picolé, né? E quando eles escutam a nossa história, como que a gente começou, que já dei faxina, né? Que já cuidei de criança, e que muitas e muitas vezes já bati tijolo, já carreguei areia para poder conseguir alcançar tudo que a gente alcançou. Aí eles vão vendo, poxa, eu não sou de outro mundo. Realmente eu posso alcançar, ainda dá tempo. Para me construir minha casa, ainda dá tempo. De eu ter um carro, ainda dá tempo. Então, quando o Fábio compartilhou tudo que ele passou, eles ficaram assim, impactados. Eu tô vendo, gente, não é difícil.
Não é difícil, vocês podem dar tempo. Então vocês são capazes, nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos e desejamos a cada dia que vocês avancem. E nós queremos estar aqui, ó, aplaudindo pelo avanço de vocês. Olha, a gente teria um podcast aí para muitas horas. Mas a gente vai poder marcar outras oportunidades, trazer alguns deles aqui. A gente está quase terminando. Queria só falar algo para vocês. Eu vi o testemunho de um menino e ele tem limitações físicas, né? Ele tem uma deficiência física. E na minha cabeça, a deficiência física dele vinha do parto, do nascimento, de nascença. Até que ele passou pelo nosso encontro com Deus e ele foi falar, e aí eu descobri. Ele falou para os jovens e adolescentes, né? E eu descobri, e ele falou assim, olhem para mim agora. Vocês estão vendo que eu tenho limitação, que eu sou um deficiente físico? Ele mesmo falou com essas palavras. Sabe o que fez isso comigo? As drogas. Gente, aquilo me matou. Porque, claro que já é difícil você ver uma pessoa, né, de nascença e tudo, mas ele falou assim, eu era normal. Eu nasci normal. E por causa das drogas, hoje eu estou assim, né? E eu ainda falei assim, ele está, mas ele não vai ficar. Porque eu creio no poder de Deus também, né? Mas ele entendeu que hoje, a forma como ele está, é a forma que Deus vai, é consequência do caminho que ele trilhou, e ele entende que isso hoje é como se fosse assim um instrumento, uma forma de jovens olharem e ficarem assim, eu não quero isso pra mim. Porque às vezes o usuário, ele não acha que vai chegar a esse extremo, nível. Mas uma overdose, ela vai matar, eles pedem, mas e quando a pessoa sobrevive, fica da forma como o Hernani ficou, um menino inteligente, um menino, né? E você vê hoje toda a limitação dele para falar, mas que ele está vencendo. E ele é capaz de realizar muito, mesmo com as deficiências que ele tem, né? Mas eu creio... Ontem ele ficou todo satisfeito que ele estava pegando as coisas para poder tomar banho, não precisava, né? Antes, quando ele chegou, ele sempre tinha que comer num potinho, que ele não estava conseguindo manusear direito. Então, agora não, agora ele já pode. Você vê como que é o processo da recuperação. A mente começa a trabalhar no corpo também. Todo. E eu creio que nós vamos ver ele normal. Eu creio, em nome de Jesus. Que isso me marcou muito. Mas para terminar, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali que o Alex fala, que o André falou com a gente, e deixasse uma mensagem para as pessoas que a gente não sabe aonde vai chegar, né? O nosso GabiCast. A gente não sabe o alcance que tem. Aquilo que eu falei hoje, nós somos mulheres, homens anônimos que Deus está trazendo aqui e que não tem uma fama, um like, milhões de views, milhões de visualizações, mas eu creio que a nossa missão ela vai alcançar sim pessoas que precisam ouvir, pessoas como você, como todas os outros que têm sentado aí, que têm feito diferença, mas e que são os nossos heróis, são as pessoas que têm sido instrumentos de Deus. Deixa uma mensagem aí. Eu quero declarar para você que vale a pena você transbordar amor e que a cada dia nós possamos acreditar no próximo. Mesmo que você olhe ele esteja ao ponto de como a gente já visualizou vários amigos que a gente pode dizer filhos na fé, como o Fernando, como o Sorriso, e como muitos que vão passar por lá e serão grandes cidadãos, com grandes testemunhos, para alcançar muitas vidas, que nós possamos transbordar amor. E sempre com a plena convicção que o amor, ele gera um milagre sobre todas as vidas. E aí eu acho assim, Cintia, agora, porque a gente é muito livre aqui no meu coração. A gente pode estar com uma mãe, com um pai, com um filho, até com você aí, que vai nos ouvir, é um dependente químico, ou um morador de rua, um dependente de qualquer situação, um dependente emocional, porque a gente tem os dependentes emocionais. E eu quero encerrar esse tempo e nós vamos fazer uma oração por essas pessoas, porque talvez nessa hora aí o que você está precisando é de uma oração. Tudo que nós conversamos aqui mexeu com você, mas nós cremos no poder de Deus. E nós vamos encerrar esse tempo com uma oração. E eu queria que a Simone fizesse essa oração. Amém. Vamos fazer? Vamos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos.
Te exaltamos pelo teu amor e pela Amém. tua graça. Senhor, que a cada instante o teu amor possa invadir a todos, Senhor, que estão tendo a oportunidade, terão oportunidade de ouvir, Senhor, tudo que nós podemos compartilhar neste dia. Senhor, que tu possa a cada dia transbordar o amor sobre as nossas vidas, que possamos amar de uma maneira incondicional e que possamos a cada instante ser movidos pela tua nuvem, Senhor, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Amém. E aí é isso, eu vou quebrar o protocolo. Alex tá aí nos bastidores, eu sei que a câmera não consegue pegar, mas dá uma corridinha aqui rapidinho. Abaixa aí perto de Simone, só pra você dar um tchau pro pessoal. Abaixa aí perto de onde ela tá. Olha pra aquela câmera ali, ó. Lá perto. Ó, e dá um tchau aí, porque esse casal aí que tá junto com a gente, ok? Gente, um beijo pra vocês, até o próximo podcast. Muito obrigada e olha, compartilha o máximo que você puder, com o máximo de pessoas que você puder alcançar esse podcast, porque eu tenho certeza que isso vai gerar muita vida e vida de Deus. Um beijo, até o próximo.